pessoal, nós estamos chegando com o nosso programa Sul de Minas em Foco. Hoje, vocês sabem que a gente está do lado aqui da doutora Priscila e ela, gente, fez aí recentemente o lançamento, fez uma live aí nas redes sociais e o lançamento de um e-book que, para quem quer viver mais, viver melhor, ela criou um guia aí específico para longevidade e que você vai acompanhar. Quem acompanhar nas redes sociais, se você quiser acompanhar, tá aqui, ó, as redes sociais da doutora. E se você quiser, melhor ainda, ter acesso a esse conteúdo, a doutora Priscila hoje está aqui, vai falar para a gente como a gente pode ter acesso, como que é esse guia e o que a gente tem que fazer para cada dia mais tentar uma vida mais longa, né, doutora Priscila? Um prazer recebê-la aqui no nosso programa. O prazer é sempre meu, Lucas. E é isso, né? Quem não quer viver mais e melhor? Acho que esse é o desejo de todos nós. E muitas vezes a gente até sabe o que precisa ser feito, mas tem uma dificuldade de colocar em prática, né? E eu vejo isso frequentemente dentro do consultório, é uma queixa, né, dos pacientes. Muitas vezes eles até percebem que eles sabem o que precisa ser feito, né? Então, a grande dificuldade é, eu sei, mas por que eu não faço? O que está acontecendo? E então eu fiz essa live e criei esse e-book com pequenos passos, porque as pessoas têm essa ideia de que para você realizar uma mudança, a gente tem que começar com algo muito grande. Então, por exemplo, uma pessoa que está sedentária, que não pratica atividade física nenhuma, sabe que precisa, mas aí ela já coloca uma meta. Eu vou caminhar então 1 hora por dia, todos os dias da semana. Para sair do 0 para o 100% é uma distância muito grande. E aí isso daí já cansa, né? O cérebro já fala, nossa... O próprio cérebro já trava, né? Exatamente. É isso que eu explico nessa live, que eu expliquei nessa aula e vou disponibilizar aí para vocês. Por quê? Porque quando a gente faz isso, automaticamente já tem uma força contrária, dizendo, não, essa mudança aí tá grande demais e isso me apavora. E aí o que a gente tem que fazer? Criar pequenos passos que a gente tem uma confiança muito grande, que a gente sabe que cabe na nossa rotina. Então eu falo, comece com o mínimo possível. E aí qual que é a dificuldade? Porque quando a gente fala, comece com o mínimo possível, gente, isso é fácil, tem que ser fácil. Justamente por ser fácil, parece que é do ser humano achar que o negócio tem que ser difícil, né? No que é fácil, ela pensa assim, não, acho que não vai funcionar. Pra que fazer isso? Só isso? Isso não vai fazer diferença. E aí a gente acaba minimizando o benefício, né, desse fácil, disso que cabe na nossa vida. Nem não faz. Aí não faz nem o difícil nem o fácil, né? E por que acontece isso, doutora? O que traz, que eu acho que é geral, todo mundo, até quem está acompanhando a gente, que às vezes tem isso. Começa bem, vai num ritmo, de repente, daquela parada. Hoje eu não vou, hoje eu tô com preguiça, hoje... É igual dieta, né? Dieta tem muito isso. Começa bem, de repente, nossa, mas não aguento mais comer só isso, né? Por quê? Porque a força de vontade, ela é limitada. Então, às vezes, você até tem força de vontade, né? No começo você consegue, começa com aquela energia, mas é isso, a hora que a força de vontade vai acabando, até que aquele hábito se automatize. Por quê? Porque o cérebro precisa de tempo para aprender e automatizar. A hora que ele automatizar, já começa a ficar natural. Concorda? Então, assim, a hora que você começa a repetir algo com muita frequência, chega um determinado momento que o seu corpo te pede. Igual tomar banho, por exemplo. Exatamente. Tipo, você acostumou, só que quantos anos faz que você toma banho? Você aprendeu a tomar banho com que idade? Entendeu? Nasceu, então, já isso foi construído. E aí é lógico que a hora que você fica sem, você fala, nossa, preciso disso. Então, para você construir esse hábito, você tem que pensar que vai ter que ser para a vida, que é algo a longo prazo mesmo. Então, comece com o mínimo para que seja prazeroso. Porque se for prazeroso, seu cérebro vai querer e vai automatizar. Então, é aquilo que eu falo. A pessoa quer fazer atividade física, ela vira e fala assim, qual que é a melhor atividade física? Gente, a melhor é a que você gosta, a melhor é a que cabe na sua vida. Entendeu? Então, por quê? Porque se você já escolhe algo que é sofrido, você não vai conseguir manter, porque a hora que a força de vontade acabar, você já tem aquele bloqueio, vai te vencer, né? Então, escolha algo que realmente seja prazeroso e no sentido até do ambiente. Você precisa observar, porque às vezes você até escolhe algo que você gosta, mas
Ah, não, mas eu não gosto. Por exemplo, a pessoa gosta de fazer musculação. Mas aí ela vai na academia, ai, doutora, mas eu não gosto do ambiente lá. Então, você tem que mudar, você tem que ir testando outros até você achar algo que se encaixe. Que você fala assim, nossa, é isso, eu gosto do ambiente, eu gosto das pessoas que estão lá, eu gosto de ir lá, de conversar, de conviver. E tudo isso vai construindo, né, esse prazer, isso que te preenche, não só pelo movimento, pela atividade física em si. Então, por exemplo, tem gente que gosta de fazer com mais pessoas, que precisa, então vai combinar com um amigo, enfim, com alguém da família. Tem gente que prefere sozinho, que quer aquele momento e que aquele momento, nossa, é o momento que eu tô comigo. Então, se aquela pessoa que prefere sozinho, de repente quer fazer uma aula de dança cheia de gente, entendeu? Não, talvez isso não seja o melhor o resultado para ela. Né? Exatamente. E como é que você vai descobrir isso? Por quê? Porque muitas vezes a gente nem sabe o que a gente gosta. Entendeu? A gente ainda cai nesse lugar de você não saber, de você ter se distanciado tanto de você recebe tanta informação de fora e você fica tão buscando aquilo que é melhor. O que é melhor, às vezes, é melhor para o outro, não é o melhor para você. E ter essa abertura a tentar novas experiências. Por quê? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, não, mas eu não gosto disso. Fala, você já tentou? Não tentei. Ah, mas por que você... Ah, não, mas fulano falou que não é legal, mas você precisa tentar por você, entendeu? Você tem que ir lá experimentar e ver o que você acha. E às vezes algo que você até não gosta inicialmente, pode ser que você, com o tempo, aprenda a gostar, enfim. Testar, né? Se abrir, experimentar. E às vezes, inclusive, insistir, né? Até você achar o seu caminho. A hora que você encontra o seu caminho, você não tem dúvida. Você segue, né? Ele dentro do... E como que foi, doutora, para você estar criando esses vários temas aí? Foram do dia a dia que você foi pegando? Falou, não, isso aqui dá pra gente fazer uma compilação. Muitos anos, né? Caminhada, né, Di? Muitos anos atendendo e quando a gente começa, né, depois que você já tem uma bagagem assim que você atendeu milhares de pessoas, a gente começa a perceber que existem padrões de queixas, existem padrões de desculpas. E aí quando eu comecei a perceber isso, eu falei, bom, preciso estudar. E por um acaso eu descobri um curso da Universidade de Harvard que chama Ferramentas para Mudança do Estilo de Vida. E quando eu vi isso, eu falei, gente, que interessante, como é que eles estão estudando isso? Porque, e na descrição do curso era justamente falando sobre isso, que olha, a gente tem uma falha muito grande no sistema como um todo, de orientação, de as pessoas, você até às vezes fala para o paciente o que ele precisa fazer, mas tá toda a consulta repetindo. Por quê? Porque a orientação está sendo passada simplesmente, e a forma como nós aprendemos, né, na faculdade, nossa formação médica é assim, então o que a gente fala? Ah, a pessoa começou a ficar hipertensa, olha, você tem que comer menos sal, tá, mas e aí? Não é só isso, né? Então, como que a gente fornece essas ferramentas para mudança? E realmente existem ferramentas. Uma das questões interessantíssimas que eu vi nesse curso foi o seguinte, parar de fumar. Então, o estilo de vida, né, basicamente é alimentar bem, praticar uma atividade física e não ter vícios. Então, o cigarro é um grande problema. E aí uma das coisas que eles colocam é que a maioria das pessoas tem um desejo muito grande de parar de fumar, mas elas não conseguem, por quê? Porque o caminho que elas pegam é o caminho errado, entendeu? Por quê? Quer parar de uma vez. Tipo, já cortar assim, do nada, né? Agora eu vou parar de fumar, pronto. E aí tira o cigarro da vida e eles falam, esse é o caminho mais difícil. Os cortes bruscos são muito difíceis. É uma pequena porcentagem da população, menos de 5% das pessoas consegue fazer dessa forma. O restante tem que ser gradativo. Exato, só que aí o que acontece? Aquele que para de fumar de uma vez, aí ele vai lá, nossa, eu parei desse jeito. Tipo, gente, parabéns, que ótimo que você parou desse jeito, porque você é menos de 5% da população que realmente vai conseguir manter isso a longo prazo, justamente porque a força de vontade, ela vai chegar uma hora que aquilo vai
se esgotar. Então, são poucas pessoas que conseguem dessa forma. O caminho mais fácil é realmente você ir parando aos poucos, você entender por que é que você fuma, que função que o cigarro está exercendo na sua vida, para você fazer uma substituição de um hábito. Então, quando você substituir, preenche aquele vazio, você tira o cigarro, fica um vazio, e aí você coloca algo ali naquele lugar, o corpo não vai sentir tanto, né? O cérebro não sente tanto. Então, porque às vezes o cigarro, o fumo é uma válvula de escape de algum problema, né, doutora? Né? De uma ansiedade, alguma coisa desse sentido. Vou te contar uma história, uma paciente. Foi muito interessante, por quê? Porque ela chegou e falou assim, ai doutora, não, eu não consigo parar de fumar. Eu falei, por que você não consegue? Ela falou assim, já tentei várias vezes e não consegui, acabei voltando. Até parei um mês. Aí ela falou, uma vez eu cheguei a parar 2 anos, mas depois eu voltei a fumar, então eu desisti. Eu falei, nossa, mas você teve muito sucesso. Você conseguir parar tudo isso, então você consegue, entendeu? Eu falei, você inclusive já experimentou. É que tem a recaída, então a gente precisa trabalhar na recaída. Falei, vamos entender o que aconteceu? E aí, eu falei, qual que é a função que o cigarro tem na sua vida? Ela falou assim, quando eu tô muito estressada. Então assim, ela teve que parar, pensar, enfim, chegou a essa conclusão. Quando ela estava muito estressada, ela usava o cigarro para relaxar. Então, que o cigarro relaxava. Eu falei, então, o cigarro não tem nenhuma substância relaxante, né? Dentre as mais de 5.000 substâncias tóxicas que ele possui, nenhuma é relaxante. Então, não é o cigarro, é o fato de você se dar o direito de parar, porque ninguém fuma correndo. Já viu uma pessoa fumar correndo? Não. Não tem, né? Então, você para aquele momento, traga, né? Então, respira fundo, é a pausa. Então, o que você precisa? Você precisa de algo que te relaxe, um momento para você se dar o direito dessa pausa. Falei, é isso, o significado do cigarro é esse. E aí ela entendeu, falou, nossa, isso realmente faz sentido e tal. E aí, passou um tempo, ela voltou. Falei, e aí, como é que foi? Você conseguiu substituir? Ela falou, substituir, você não acredita. Ela falou que foi tirando aos poucos, mas que tinha um momento que ela não conseguia tirar o cigarro, que era quando ela chegava em casa. E aí, tipo, chegava do trabalho, tinha trabalhado o dia inteiro, chegava em casa, pensava, nossa, agora eu tenho que cuidar das crianças, fazer janta para o marido, não sei. E aí, a hora que ela já pensava nisso, dava vontade de fumar. Então, o que ela fez? Morava num predinho que tinha uma esteira embaixo. E gostava de música, falou, vou então. Ela já saía do trabalho com roupa de ginástica e chegava, parava lá, caminhava meia hora, ouvindo música e escutando, e ali ela falou assim, o meu momento de relaxamento era esse, eu gosto disso. Gostava de esteira, engraçado. Olha tem só, gente que não gosta. tem gente que pula, passa longe. Aí eu vou contar outra história. Aí, enfim, ela pegou e trocou por essa caminhada, esse momento da música, e subia descansada com a sensação de que tinha tido um momento para ela, de que estava se cuidando, e aí começou a perder peso, melhorou o cardio e tirou o cigarro. Olha só, quer dizer, o cigarro acabou sendo eliminado numa brincadeira. E substituído por algo que contribuía muito para a saúde, né? Porque assim, ela ainda associou com a música, com a atividade física, uma série de coisas. E um tempo depois, eu tive um paciente que faleceu de câncer de pulmão. E o filho foi na consulta. O filho e o neto. E na época eu falei sobre a questão do cigarro. E um tempo depois eu encontrei com ele, né? Um dia eu fui no açougue, ele tava lá, e aí ele, doutora Priscila. Aí ele falou assim, nossa, meu pai faleceu, não sei o quê. Eu falei, não, meus sentimentos. Aí ele falou assim, olha, mas você não acredita o que você fez por nós. Eu e meu filho hoje, nós dois fumávamos na época. A gente entendeu que a gente precisava parar de fumar, vendo aquele sofrimento do meu pai. E aí, quando você explicou pra gente a forma de fumar, nós dois resolvemos fazer uma caminhada. Então os dois saíam juntos depois do trabalho e iam caminhar juntos. E aí eles andavam tudo e pararam de fumar fazendo isso. Olha só. Ainda ficando juntos, né? Tendo um momento de pai e filho. Tipo, eles não escolheram um momento sozinhos. Mas também escolheram a caminhada, que é interessante, porque é um movimento natural do ser humano, né?
E aí eles não escolheram como um exercício, enfim. Eles escolheram como, a gente vai passear, vai ser um momento nosso, vai ser um momento da gente conversar, relaxar, jogar a conversa fora. E foi isso. Olha só, você de casa, viu só? Essas são as dicas para uma vida longeva, né? Que a doutora Priscila está lançando aí no e-book. Está aqui embaixo, aqui aparecendo aqui, para você poder entrar, acessar, e aí você consegue adquirir os exemplares, né, doutora? É um e-book, então ele é digital, você vai baixar. Na verdade, quando você faz a compra e vai receber ele no celular, você consegue baixar e acessar a qualquer momento. Quem gosta de papel, depois pode até, né, imprimir. Aí o que eu sugiro? Quando vocês lerem, eu falo resumo, anote, grife o que mais te toca, sabe? Quando você tá lendo, é importante você sentir aquilo que faz mais sentido para você, sabe? Aquilo que te pega lá no âmago, que você fala, nossa, isso aqui, opa, me deu um start, me deu um chacoalhão aqui. Então, perceber isso daí, entender o quanto isso é importante para você, e aí lá tem várias dicas simples do que você pode fazer na sua rotina. Então escolhe uma, são várias ao longo do livro, mas vai observando e escolha aquela que é a mais fácil para você, que você fala, nossa, isso aqui eu tenho vontade de fazer, acho que isso aqui tá muito fácil, mesmo que você não acredite no resultado, entendeu? Porque às vezes o ser humano é muito interessante isso. Às vezes eu que trato, né, faço a radioterapia lá no Cominas, o que acontece? O paciente está fazendo o tratamento e está se sentindo muito bem. E aí ele chega e fala assim, doutora, mas isso está funcionando mesmo? Fica com medo de não estar funcionando, porque assim, todo mundo prega aquele negócio, né? Não, você vai passar mal, quando de repente fala em tratamento oncológico, né? Todo mundo põe muito medo e tudo. Então, quando a pessoa passa bem, isso é muito frequente, eu dou muita risada. Porque eu falo, olha, você acha que você tem que sofrer para funcionar? Pra funcionar, E na verdade, o caminho da medicina, eu explico isso para os pacientes, eu falo, gente, o caminho da medicina, a tecnologia veio aí. Para tirar o sofrimento. Os medicamentos foram melhorando e o objetivo é reduzir os efeitos colaterais, os pacientes passarem bem, né? Que o tratamento seja o mais tranquilo possível e que a gente obtenha os resultados. Não é necessário sofrer, mas isso é interessante porque a gente até aprende sobre o nosso comportamento. Parece que às vezes a gente inclusive escolhe o caminho mais difícil para a vida, né? Então não existem caminhos fáceis. Poxa, vamos escolher o caminho fácil, porque a vida já é de vez difícil. em quando ela já vai mandar alguma coisa pra verdade. gente. Então assim, não de fazer desassociar, isso é importante, né? Então muitas vezes a gente dá risada, e aí quando eu falo isso, você acha que precisa sofrer para funcionar? E eles começam a rir e falam, é verdade, né? Eu devia estar agradecendo que eu tô passando bem. Tranquilo. Gente, o caminho é esse. E muitas vezes o sucesso vem também, por quê? Porque esse paciente, ele trabalha em equipe com a gente. Nada na medicina, né, a gente consegue fazer sozinho, não tem esse remédio milagroso que vai te salvar sem você fazer nada. Durante o tratamento a gente tem as orientações, o que o paciente precisa seguir, muitas vezes as mudanças que ele tem que fazer, e os pacientes que seguem as orientações com certeza passam melhor. É lógico que a gente não tem 100% de garantia, né? Não significa que se você fizer você não vai sentir nada, não. Né, tem a sensibilidade do organismo, a medicação, a radiação, enfim, a própria sensibilidade de cada um, mas os cuidados em geral fazem diferença para a maioria, a gente vê isso. E isso vale não só para o período de tratamento, né? É sobre isso que a gente conversa aqui. Por que a gente não começa antes? Por que a gente não aprende a cuidar da nossa saúde no dia a dia, a construir essa saúde, a longevidade, para que a gente colha, né, os frutos no futuro. Que é outra coisa também que eu coloquei nessa aula que eu fiz e que vai estar disponível junto com o e-book, que é sobre essa questão de muitas vezes a gente pensar na recompensa imediata e esquecer dessa recompensa a longo prazo. Gradativa, né? Vai subindo aos poucos. Doutora, quem está acompanhando a gente, de repente tem um pouco de dificuldade para acessar. Tem um telefone de contato que ela possa entrar em contato para poder adquirir esse exemplar? Olha, o mais fácil é pelo Instagram. Então, no Instagram, meu Instagram é @medicadavida. E aí, pode mandar uma mensagem, entrar em contato. Eu já mando o link
Que aí a pessoa só clica direto e consegue receber o exemplar. Então tá vendo? Tá aqui as redes sociais da doutora Priscila. No Instagram você pode entrar em contato também, se de repente você tem dificuldade. Se você já é um pouco mais de idade, pede aí pro seu neto, né, pro seu filho, para alguém te auxiliar, para que você possa ter aí esse guia importante da longevidade que a doutora Priscila apresenta para vocês. Doutora Priscila, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Que pode ler junto com o neto, né? Eu falo que quando a gente envolve as pessoas da família, todo mundo muda junto, e aí o ambiente, a mudança no ambiente também facilita. Quer dizer, pode juntar a avó, o vô, o neto, né, o sobrinho, todo mundo tá em casa lá, aproveitar, né? É isso aí, gente. Doutora Priscila, obrigado mais uma vez. Obrigada a você, Lucas.